Aí pessoal, no vídeo de hoje vamos falar do coronavírus e como o cristão deve se posicionar diante dele. Infelizmente, tem outra praga que nos acomete. Tem outra praga que está impregnada em nós, na população mundial, nos brasileiros principalmente e muitos cristãos. A indiferença. Infelizmente, a gente que está encontrando tempo para fazer piada. A paz do Senhor pessoal, daqui Nive de João, Atalaias Missionários. Inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações e aproveita, deixa o like e vamos para o vídeo. Há pastores, líderes, músicos que estão fazendo piadas com o coronavírus. Infelizmente, meu irmão, está cheio de vídeo, de stand-up comedy, canais de YouTube, de evangélicos que fazem piadas. Como é que você pode fazer piada com 500 mortos em um dia, onde sua família não teve tempo de despedir, foram cremados, e agora a única coisa que resta deles são as cinzas? Como é que você vai brincar com uma epidemia, uma pandemia de proporções globais? É um morticínio. É uma coisa aterrorizante, devastadora, e não só é para os infectados: desemprego, falta de comida, depressão, isolamento, guerras civis, arrastões, rebeliões de presos. E como é que você encontra tempo para fazer piada no YouTube? Para fazer piada com memes? E fazendo meme com o coronavírus? E eu estou denunciando isso. É um absurdo. O Dr. Martin Lloyd Jones diz que nós, os cristãos, temos que ser conhecidos como pessoas sérias. Na Bíblia não está escrito bem-aventurados os que riem, mas está escrito bem-aventurados os que choram. Você vai me dizer, a Bíblia manda ficar alegre? Sim. Diz, regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos, outra vez vos digo, regozijai. Sim. Diz que um fruto do Espírito é alegria, sim. Mas não é alegria produto de piadas. A alegria que a Bíblia menciona é de eu ter sido reconciliado com Deus, de ter meus pecados apagados. Não é alegria fruto de piadas carnais. Contar piadas e subestimar essa doença está dentro do pacote da campanha de desinformação do coronavírus. E redes sociais como o Twitter e o Facebook estão eliminando contas de pessoas que fazem isso, em países como os Estados Unidos e o Brasil. Espero que chegue logo aqui em Angola, porque fazer disseminação de falsas notícias e piadas sobre essa doença que está ceifando vidas nas nações não é algo engraçado, mas sim algo tóxico e contra o bem comum. A semana começou com um gesto incomum de 3 das principais redes sociais. O Twitter, o Facebook e o Instagram viraram assunto no mundo inteiro porque simplesmente apagaram publicações do presidente Jair Bolsonaro. Os porta-vozes dessas redes sociais dizem que o presidente brasileiro disseminou conteúdos que desinformam, que podem colocar os brasileiros em risco e, mais ainda, que podem causar danos reais às pessoas. O Bolsonaro, até a publicação desse vídeo, não comentou o caso. Tudo começou no domingo, dia 29, quando o Twitter resolveu apagar 2 postagens do presidente brasileiro. Bolsonaro, para vocês terem uma ideia, foi o segundo líder mundial, atrás só de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, a ter conteúdos apagados pela plataforma. O vídeo do Maduro, que foi apagado, mostrava ele divulgando uma receita caseira que supostamente curaria pessoas contaminadas pelo vírus. Mas vamos ao caso brasileiro. O Twitter foi o primeiro. Eles apagaram, como eu falei, 2 vídeos que mostravam Bolsonaro em um passeio no próprio domingo por diferentes lugares do Distrito Federal. Essas imagens mostravam Bolsonaro conversando com vendedores ambulantes, cercado de pessoas tirando fotos, fazendo selfies, gravando vídeos, coisas que vão
totalmente contra as recomendações da Organização Mundial da Saúde e do próprio ministro da Saúde brasileiro, o Luiz Henrique Mandetta, que já falou várias vezes que as pessoas não devem se aglomerar e precisam ficar em casa para ajudar a controlar, a conter a expansão do coronavírus. Na gravação apagada, Bolsonaro dizia o seguinte: eles querem trabalhar, é isso que eu estou falando desde o começo. Ele falava isso em defesa do fim do isolamento recomendado pela própria OMS. Nos vídeos divulgados nos perfis do Bolsonaro, o presidente, além de defender o fim do isolamento, também associava a famosa hidroxicloroquina a uma suposta cura da doença. O problema é que essa substância ainda está em fase de testes e não tem confirmação científica de que ela possa ser usada efetivamente para combater o novo coronavírus. A própria Anvisa, a agência do governo federal, disse o seguinte há alguns dias: apesar de promissores, não existem estudos conclusivos que comprovem o uso do medicamento para o tratamento do Covid-19. Portanto, continua a agência, não há recomendação da Anvisa no momento para sua utilização em pacientes infectados ou mesmo como forma de prevenção à contaminação do novo coronavírus. Mas então, Ricardo, isso significa que a hidroxicloroquina não pode ser útil no combate contra a doença? Não, não foi isso que eu disse. Isso significa que ainda é muito precipitado e, portanto, perigoso divulgar essa história como uma esperança, uma solução. E quem diz isso são os cientistas. Vejam como o presidente da República se referia ao medicamento no vídeo que foi apagado. Ele dizia: aquele remédio lá, a hidroxicloroquina, está dando certo em todo lugar. O Twitter divulgou um pronunciamento oficial sobre as remoções dos conteúdos do presidente brasileiro. A empresa falou que as postagens de Bolsonaro violaram as regras de uso da plataforma por potencialmente colocar as pessoas em maior risco de transmitir o Covid-19. No dia seguinte, na segunda, eu passei um tempão conversando com o Facebook e tentando entender qual é o posicionamento da rede. Afinal, os mesmos conteúdos que o Twitter apagou estavam lá no Facebook também. E aí, no início da noite, veio a confirmação exclusiva para a BBC News Brasil. O Facebook também apagou um dos vídeos do Bolsonaro. Eles me mandaram uma nota dizendo o seguinte, abre aspas: removemos conteúdo no Facebook e no Instagram que viole nossos padrões da comunidade, que não permitem desinformação que possa causar danos reais às pessoas. Ou seja, o Facebook e o Instagram também apagaram conteúdos que levam ao que eles chamam de desinformação. A ação das redes sociais, principalmente a do Twitter, por ter sido a primeira, gerou manchetes no mundo inteiro. Afinal, não é todo dia que um presidente, alguém tão importante, tem um conteúdo apagado da rede social. Isso fez boa parte da imprensa internacional parar e prestar atenção em como o Brasil está lidando com essa crise. Os jornais e televisões destacaram, por exemplo, o racha entre o presidente e a comunidade científica, isso dentro do próprio governo também. E também se falou sobre como o Bolsonaro se isolou, certamente não no sentido literal e médico da palavra, mas num contexto político e global. Isso porque até mesmo Donald Trump, que de certa forma deu o tom inicial da resposta de Bolsonaro à crise, já mudou bastante de posição, várias vezes, diante dos números bastante preocupantes da doença lá nos Estados Unidos. Vale lembrar, aliás, que Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, esse sim está isolado no sentido médico, literal, e está governando por telefone e por videoconferência desde que ele começou a sentir sintomas de gripe e teve o diagnóstico de Covid-19 confirmado. Aqui eu volto para aquele comentário do Eduardo Bolsonaro que eu mencionei lá no início desse vídeo. Pelo Twitter, o Eduardo compartilhou uma publicação em inglês que dizia que o presidente brasileiro tinha sido censurado pela rede social. Junto com essa crítica, o Eduardo Bolsonaro quis dizer que não foi só o Jair Bolsonaro que teve publicações apagadas, mas a família toda. Isso porque ele e os irmãos também tiveram posts excluídos pelo mesmo motivo. O pastor Paulo Júnior também falou num dos seus vídeos, no seu canal Defesa do Evangelho, como o cristão deve lidar com o coronavírus. Acompanhe. Olá, aqui é o pastor Paulo Júnior e eu tenho um importante comunicado para dar a você. Você sabe que nos últimos dias o mundo todo foi tomado por um surto, por uma epidemia, que agora é uma pandemia chamada coronavírus. Muitos ainda não estão dando a devida atenção, nem tomando as devidas precauções diante disso. Parecem não acreditar ou levar a sério aquilo que está de fato acontecendo. Porém, nós estamos diante de um inimigo forte, poderoso e devastador. E se nós não agirmos rápido, os estragos vão ser tão grandes. Independente de quais sejam as causas, quais sejam os interesses movidos por trás de tudo isso, estamos diante de um quadro alarmante
e nós devemos agora nos unir e não medir esforços no combate contra esse vírus. Irmãos, Deus nos deu a fé. Em razão disso, nós não devemos temer. Ele é soberano e tem o controle do universo nas suas mãos e tem o controle total da situação. Nós devemos confiar nas suas promessas, na sua misericórdia e crer que Ele há de nos guardar, de nos consolar. Ainda que isso venha nos atingir, temos recursos vindos dEle. Entretanto, Ele também nos deu o cérebro. Nós temos que usar agora a razão, o bom senso e obedecer o que as autoridades na área da saúde estão nos pedindo. Para isso, eu quero pedir a você, a comunidade evangélica brasileira, ao povo cristão, que tome essas medidas de precaução que podem evitar o avanço desse poderoso inimigo. Só uma maneira de evitar esse surto, ou de minimizá-lo, ou de fazer com que os estragos sejam menores, é impedindo a propagação dele. E como isso é feito? Bom, primeiro você começa com a higienização. Não ignore, apesar de parecer recursos simples, são muito eficazes. Então sempre faça a limpeza das mãos com água e sabão e com álcool. Também não se esqueça de lavar o rosto, os olhos e as vias nasais, o nariz, porque eles abrigam muitos vírus e pode ser um local de hospedagem e transmissão do vírus. Fique sempre atento, então, à higienização. A segunda precaução, evite locais de grande concentração de pessoas, como hospitais, shoppings, restaurantes. Procure ficar o máximo de tempo que puder em casa. Até os cultos, não vão ser permitidos eles serem realizados. Por mais que seja triste, que doa na gente, nós não podemos, irmãos, ser irresponsáveis e serem propagadores desse vírus. Para isso, eu tenho certeza que a maioria das igrejas vai oferecer o culto online, as transmissões online. Então você assista os cultos, as mensagens pela internet, pelo YouTube da sua igreja. E se ela não proporciona, procura outros veículos que podem estar ministrando a palavra, as sãs doutrinas a você. A outra dica muito importante é o cuidado com os idosos. As crianças são hospedeiras também de uma enormidade de vírus. E eu sei que o contato com os avós é muito comum, mas esse grupo é o grupo que apresenta maior risco. Então, os idosos, os avós devem ser poupados. Fique um tempo sem ter contato com eles, preservando assim a vida deles, porque logo, logo esse surto vai passar. Ok? A outra dica é ficar o máximo de tempo possível em casa. Uma das maneiras mais eficazes de combater este vírus, irmãos, é nós evitando o contato com pessoas. Por mais difícil que seja, essa é a arma mais poderosa para combatê-lo nesse momento, até que uma vacina seja criada. Então, aproveite, se você fez um acordo na empresa, com a escola ou com outras situações que você está envolvido, para curtir a sua família, fazer o culto familiar, ministrar a palavra a eles, estreitar os laços, enfim, vai ser um momento também oportuno para você estar com a sua família. Vai aprender a ler as escrituras, oração, louvar o Senhor em família. E também com essa atitude você vai estar evitando a propagação desse vírus. Caso você sinta algum sintoma, principalmente no tocante à sua área respiratória, procure o médico imediatamente, procure um especialista nessa área e tente fazer os exames adequados. Não espere para a última hora, porque esse vírus, por mais que haja algumas especulações em torno dele, ele é letal. Ele sim causa morte, tem causado pânico em todo o mundo e feito milhares de vítimas. Nós ainda não sabemos as proporções, os desdobramentos desse vírus e as tragédias, o colapso que ele vai causar. O fato é que, por mais que alguns neguem, essa ameaça é real. Esse vírus já chegou, ele está aí e nós não podemos menosprezar a sua força e nós não podemos brincar com algo tão sério. Não é hora de discussões políticas, de discussões religiosas, teológicas, não é hora de conspirações tolas, é hora de nós nos unirmos.
Há muita gente sofrendo, há muita gente morrendo. O colapso econômico que vai causar em âmbito mundial é imensurável. Irmãos, nós estamos apenas no começo de uma grande tragédia que pode passar, mas vai deixar um rastro devastador e milhares, milhões serão afetadas por muitos anos pelas consequências do coronavírus. Entretanto, eu também tenho uma palavra de esperança para você. O Senhor disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo essa tragédia de proporções globais tem um efeito positivo sobre o povo de Deus. Deus está chamando as nações ao arrependimento, mostrando a futilidade e temporalidade da vida, mostrando que o único caminho, a única solução está no Evangelho de Cristo, está no Senhor Jesus Cristo. Com relação à igreja, vamos ajudar tantos quantos nós pudermos, primeiro com as nossas orações. Vamos colocar essas nações diante do Senhor em oração. Vamos orar por elas de dia e de noite. E aquilo que estiver ao nosso alcance, não vamos medir esforços para ajudá-los, para ajudar a aliviar um pouco do sofrimento dessas pessoas. Vamos esperar em Deus, pois Ele tem o controle de tudo. Deus abençoe você. Um forte abraço. Pessoal, de tudo o que vimos até aqui neste vídeo, já podemos saber como lidar e como nos comportar diante dessa crise sanitária. Também aproveite já e veja o vídeo onde a irmã Elizabeth Fernando fala do agir de Deus em meio às crises, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Este vídeo não é dirigido simplesmente aos cristãos, porque o coronavírus afeta toda a sociedade, sem exceção de ninguém. Então vamos nos unir num único pensamento, num único ideal para minimizar os efeitos negativos dessa pandemia. Orar para que Deus capacite os médicos, cientistas e outras autoridades sanitárias para que desenvolvam vacinas e medicamentos capazes de erradicar essa peste que é o coronavírus. O problema não é você dar a sua opinião ou dizeres o que pensas. O problema é se o que você pensa é tóxico para os outros. Procure ter empatia, não milite com armas que não sabes o seu poder de destruição. Antes de falar a sua opinião, faça uma reflexão. Se o que queres falar, postar ou partilhar, presta. Porque nós todos seres humanos pensamos besteiras, por mais gênios que podemos parecer ser. Espero que gostaram do Exposed. Recomendo que vão ver o último Exposed, onde falamos da Coca-Cola Gospel. E não se esqueça, a morte na cruz não foi em vão.